Eu estou conversando aqui com o numismata e escritor Eliezer Fernandes. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. É uma satisfação enorme estar sendo entrevistado por você aqui no programa Aplauso. Bom, vamos lá. O tema da entrevista é A Terra do Ouro. Olha aqui, Léo, que beleza de capa. A Terra do Ouro. A história da Sociedade Goiana de Numismática, fundada em 21 de abril de 1969. Olha só, 70, 30 mais 25. 55 anos. 56 anos fez agora. 56 anos, acabou de fazer. Exatamente. Puxa vida, espetacular. Aí, pegou direitinho, Léo? A capa? Sim. Aqui tem duas moedas, são moedas raras? Sim, aí na capa a gente tem uma medalha que foi feita pela própria sociedade, essa daqui para lá, à esquerda do livro. Sim. E essa da direita é uma moeda feita aqui na cidade de Goiás, até então cidade de Vila Boa. Se você observar ao lado da data, ela tem uma letra G, indicando que ela foi produzida para circular aqui na província de Goiás. Exatamente. Tá bom. Viu aí, Léo? A letra G? É uma moeda de 1828. Certo. E ela foi utilizada também para fazer o logotipo da sociedade. Essa muito mesma bem. moeda. A marca da sociedade. Exatamente. Bom, e o bandeirante está aqui? Está aí. Bartolomeu Bueno da Silva, porque você citou Cidade de Goiás. Sim, o título A Terra do Ouro faz menção à Corrida do Ouro. A gente iniciou o nosso livro com a vinda de Bartolomeu Filho, vindo aqui para Goiás, mas a gente rapidamente saltou aos dias atuais para poder manter o foco do livro. Mas a gente começou com ele, sim. E a gente pode também fazer uma metáfora, né? A Terra do Ouro se refere tanto ao período do auge do ouro aqui da então província de Goiás, ou também uma metáfora se referindo o ouro aos próprios colecionadores que foram entrevistados para o livro. Estou folheando aqui, Léo, folheando o livro, né? Bastante ilustrado, aqui com os vários colecionadores de moedas raras, viu, gente? Numismata é isso, moedas raras. Bom, eu não poderia seguir nessa entrevista, Eliezer, sem citar, sem perguntar sobre um cara que foi muito amigo meu, eu gostava muito, empresário e numismata de primeira. Aliás, a primeira vez que eu vi sobre numismática foi através dele, Dr. Wilson Honorato Rodrigues. O que você tem a dizer sobre ele? Rapidinho, né? Claro. Tá. Daria um livro para falar sobre ele. O Dr. Wilson Honorato, ele possui relevância nacional e até mesmo internacional na numismática. Ele é um dos sócios fundadores, lá em 1969, na reunião de inauguração da sociedade, ele estava presente, inclusive a primeira ata foi ele que relatou, e ele chegou também, ela alcançou, né, ele foi presidente da Sociedade Numismática Brasileira. Ele faleceu em 2022, então ele tem 53 anos de atividade na Sociedade Goiana de Numismática. Sim. Curiosamente, ele não chegou a ser presidente diretamente da Sociedade Goiana de Numismática. Ele sempre agiu incentivando para que existisse e fluísse uma liderança goiana no que tange a sociedade. Ele chegou a ser presidente da Sociedade Numismática Brasileira. Mas no nosso livro, agora na última reunião que a gente teve em janeiro da sociedade, ele foi eleito e aclamado aí presidente emérito também da sociedade. Está constando no livro aí. E ele era uma pessoa, além do vasto conhecimento, ele era uma pessoa muito humilde, né? Assim, dentro daquilo que ele poderia se arvorar, subir no palanque, falar grosso. Não, ele era realmente uma pessoa muito humilde. Eu gostava muito dele. Empresário, foi dono da Joia Lar, junto com outros dois sócios, e uma pessoa espetacular. Inclusive um deles, meu compadre
Ciro José Xavier. Aqui está a fotinha do Dr. Wilson Honorato Rodrigues. Isso aí que o Eliezer está falando. Mais adiante tem uma foto melhor dele aí, se você quiser mostrar. Onde é que está aí? Deixa eu te passar a página certinha. Página? Aqui. Página 141. Página 141. Exatamente. Vou procurar aqui. Estou entrevistando aqui, está aqui, Wilson Honorato Rodrigues, onde fala tudo sobre ele. Estou entrevistando Eliezer Fernandes, você é presidente aqui ou não? Eu sou um dos diretores da Sociedade Goiana de Numismática. De numismática. O nosso atual presidente é o Luciano Junqueira, ele se reside em Rio Verde. Ah, tá. Bom, Eliezer Fernandes, o que você tem mais a falar sobre essa sua obra e sobre também a numismática? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é colecionador ou só curioso e arrebatou tudo isso para fazer o livro? Boa pergunta, Arthur. É um livro, o nosso livro ele não é um livro técnico, ele pode ser lido por qualquer pessoa, tá? E dado a especificidade do assunto, seria difícil uma pessoa fora da numismática escrevê-lo, porque para fazer o roteiro, para fazer as perguntas, tinham que ser perguntas específicas para poder dar sequência e a quantidade e a continuidade durante a entrevista, realmente precisava de deter. Então, sim, eu sou colecionador e dentro da sua pergunta, eu acho importante esclarecer, né, aqui na entrevista também, um pouquinho sobre a Sociedade Goiana de Numismática. Claro. Porque é um termo que sempre existiu, porém muito pouco difundido. Então, muitas das vezes, quando a gente fala em numismática, as pessoas não sabem o que é. Primeiro fala, hein? Como é que é? Exatamente. Numismática. Acha que é alguma coisa de religião. Parece, né? Sim. Então, a Sociedade Goiana de Numismática, ela essencialmente tem caráter cultural, né? Ela é uma associação civil sem fins lucrativos, que foi criada em 1969. Portanto, há 56 anos. Ela, essencialmente, foi criada com a finalidade de congregar colecionadores e numismatas e também de difundir a própria numismática. E tem muitos? Sim. Hoje a gente, provavelmente, no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem cerca de 300 colecionadores. Certo. Nem todos são sócios da sociedade, né? E ainda em complemento à definição da própria Sociedade Goiana de Numismática, eu acho que é importante também a gente definir o que é numismática, que é uma ciência, né, que estuda as cédulas, moedas e as medalhas. É uma ramificação da história, mas ela por si só não é uma simples ramificação da história. Ela também tem um pezinho na arte, na arquitetura, na economia, até mesmo na sociologia. Você falou em economia. As moedas são raras e caras. Isso. Tem moeda de todos os valores. Essencialmente, o que dá o alto valor para a peça é a sua raridade. Não só a raridade, mas o estado de conservação dela também é importante. Mas podemos dizer, sim, que o principal fator de definição do preço de uma peça, de um exemplar, é a sua raridade. Tá bom. Você tem alguma peça rara? Assim, que tem um valor... Que valor estimativo aí? Chega a 1 milhão? Olha, a gente tem peça na Numária brasileira, sim, que pode alcançar aí, que já alcançou 1.800.000 reais, que é a peça da coroação. Curiosa, sim. 1.800.000? 1.800.000 de reais. Exatamente. Dom Pedro I, durante o evento de coroação dele, determinou que se fosse cunhada 64 moedas de ouro com a efígie dele. Quando ficou pronta, que apresentaram para ele, ele falou, pode destruir tudo. Ele não gostou da representação dele na moeda. Só que o pessoal não obedeceu e acabou não destruindo todas as moedas. Hoje existem 16 moedas conhecidas. Hoje, se você for no Itaú Cultural, no Banco do Brasil, em algumas coleções brasileiras, elas existem. Inclusive, um colecionador amigo meu tem 2 peças dessas, das 16 únicas que existem.
E é uma peça muito rara, que só existem 16. A gente tem outras peças com menor quantidade ainda, mas que não alcançam esse valor, por quê? Pelo valor histórico que a peça representa, porque era o momento da coroação de Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil. Tem moedas de bronze, de prata também? Sim. As moedas de maior circulação eram as moedas de cobre, sempre foi. Cobre. Sim, de cobre. Mas também havia moedas de prata, que tinham valores um pouco maiores, que normalmente ficavam, quem as detinham eram as pessoas de maior poder aquisitivo. E o cobre era realmente a moeda que circulava. Sim. E o cobre ele foi até 1832. A partir desse momento... Será que é por isso que as pessoas mais humildes, ou fazendeiros, ou pessoas mesmo para brincar, falam, passa o cobre para cá, Passa o cobre para cá. o dinheiro, a grana? Possivelmente advém daí, sim. E aí, a partir desse momento, porque até então, Arthur, as moedas, o valor da moeda em si era o seu próprio valor intrínseco, ou seja, o quanto o metal valia. Sim. E a partir de determinado momento, ela assumiu o seu valor fiduciário, ou seja, aquele valor estampado na peça era apenas representativo daquilo que ela realmente valia. E aí ela deixa, então, de ser produzida em ouro, prata e cobre. E passa a ser produzida com metais menos valiosos, porque já não mais tinha os seus valores intrínsecos. Ah, tá. Bom, eu estou folheando aqui e estou vendo que o pós-fácio tem o pré-fácio, que é anterior, né? Que é o começo do livro. E o pós-fácio é o final. Olha quem está aqui, Peixinho Silveira. Peixinho Silveira. Grande parceiro do programa Aplauso. Exatamente. Ele é numismata? Então, uma excelente pergunta também. O nosso livro ele é completo, ele tem apresentação, prefácio e pós-fácio. A gente fez questão de envolver os goianos na obra. Então, e o PX, ele já era um conhecido, e a gente queria que o pós-fácio, Arthur, fosse feito por alguém que não era numismata, ou seja, a gente queria a opinião de alguém que pudesse ler o livro e colocasse a sua opinião no final do livro. E aí, então, o PX, ao ler aí o pós-fácio, você vai perceber que ele nem sabia o que significava numismática. Então, o texto dele ficou maravilhoso. Depois que leu, ele botou a opinião dele. Eu vou ler. Eu sou muito curioso quanto a isso. Agora, eu estou vendo aqui o prefácio à apresentação, Luciano Borges Junqueira, que é o presidente, né? Atual presidente. Perfeito. Da Sociedade Goiana de Numismática. Perfeitamente. Ok. Eliezer, e para chegar à Sociedade Goiana de Numismática? A sociedade, ela sempre teve altos e baixos, Arthur, e a gente está numa fase agora de avançar e torná-la digital. A gente não tem ainda um site, mas está em desenvolvimento. Sim. Tá? Eu posso deixar o meu contato aqui como diretor para quem quiser se associar. Pode falar diretamente comigo, que é no 629 9113 9899, tá? Repete. 629 9113 9899. Pode falar comigo aí que a gente encaminha certinho para quem quiser ser sócio da sociedade e passar aí de um mero ajuntador para realmente um colecionador. Pronto. O mistério das moedas acaba de ser desvendado. Quem quiser saber mais, vá lá na Sociedade Goiana de Numismática. Sim, quem quiser adquirir o livro também no mesmo número. Também, ok. Tá bom. Você trouxe ótimas revelações. A gente agradece muito. Eliezer. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.